Amados, alguém já falou para você, coragem, vai lá, agora você vai ter que ter coragem? Eu já ouvi isso e eu acredito que vocês também já ouviram isso aqui. Coragem. E aqui na Bíblia nós vamos dar um exemplo do apóstolo Paulo, que o próprio Senhor falou para ele, coragem, coragem que o negócio vai precisar. E eu falo para vocês, Deus está contigo, Deus ajuda. Amém? Graça e paz, meus amados. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma mensagem para a edificação da sua fé no nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém? A mensagem de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 11. É uma passagem bem curtinha, mas que fala muito com a gente. A gente tem que lembrar que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, o evangelista que também escreveu o Evangelho de Lucas. Então, Atos é a segunda parte da obra de Lucas. Ele escreveu o Evangelho depois da continuidade em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi um livro encomendado por um homem que provavelmente seja da nobreza, porque Lucas se refere a esse homem como excelentíssimo, chamado Teófilo, que com certeza já ouviu falar de Jesus, já estava sabendo tudo que estava acontecendo ali e queria uma pesquisa mais aprofundada do que estava acontecendo, de quem era Jesus, que estava levantando ali uma religião que seria o cristianismo. E ele pediu essa pesquisa em campo para Lucas. Por que Lucas? Gente, Lucas foi médico, foi historiador, foi cantor e foi pintor. Então, era um homem que estava muito à frente do tempo dele. Então, era um homem muito erudito, um homem muito sabido das coisas, um homem que já tinha passado aí, que tinha uma bagagem, uma experiência muito grande de vida, de pesquisa. E a gente tem que lembrar que historiador vai no fundo mesmo. Geralmente, um historiador, ele é dado à pesquisa. Então, Teófilo pede para Lucas, que deveria também ser amigo dele, pesquisa tudo o que aconteceu, vai em campo. Então, ele patrocina essa pesquisa de Lucas. Lucas, inclusive, participa de algumas viagens de Paulo. Então, são contemporâneos aí. E esse livro, tanto os evangelhos, todos os livros que a gente vê no Novo Testamento, ele passa por um processo chamado apostolicidade, que você tem que provar que você esteve com um apóstolo para estar escrevendo isso, foi um apóstolo que te passou essa informação, por isso que entra. Então, tem muitos livros aí que é do Novo Testamento, mas que não entraram na Bíblia porque não passaram por esse processo de apostolicidade, não conseguiram provar que eles estavam com o apóstolo, que foram diretamente o apóstolo que passou essa informação para eles, então ficaram de fora muitos livros, como alguns evangelhos de Judas, evangelhos de Tomé, tem alguns livros de Evangelho de Nicodemos, de Hermes, que ficaram fora do Novo Testamento porque não conseguiram provar. Então viraram livros que a gente pode ter acesso, com certeza você pode ler, mas a gente não vai encontrar na Bíblia porque não passaram por esse processo, né? Tem que passar por isso para entrar. Não passaram, ficaram de fora. Então aí a gente tem uma obra de Atos, né? A gente fala que Atos também é chamado de grandes feitos. Mas Atos, na verdade, fala da descida do Espírito Santo e da conversão de Paulo, mais da conversão de Paulo, né? E os primeiros agir de Paulo aí já como um cristão, como um verdadeiro cristão. E também uma mensagem principal que é que o livro de Atos fala, é que é o poder de Deus para renovar todas as coisas. Porque o poder de Deus aí a gente vê na vida de Paulo, né? Um renovo que aconteceu, um renovo da situação, um renovo e força e coragem. O livro de Atos é um livro maravilhoso, é um livro muito lindo. Todo cristão deve ler mesmo, porque aí a gente entende aí a descida do Espírito Santo, entende o que é o Pentecoste, que é 50 dias depois da Páscoa. A gente fala, nós somos pentecostais, a gente às vezes nem sabe o que é pentecostais,
Por quê? Porque era uma festa de Pentecoste, aconteceu 50 dias depois da Páscoa, 50 remete a Penta, né? Pentecostes, né? Então, é um livro muito interessante, muito bom para ser lido, deve ser lido, aí ser pregado nas igrejas, porque é um livro de encorajamento. E é de encorajamento que nós vamos falar agora aqui, porque Paulo passa aí por grandes situações difíceis. Paulo foi o apóstolo dos gentios, enquanto Pedro foi o apóstolo dos judeus. Lembra aí que havia uma divisão, né? Pedro se preocupou em converter os judeus e Paulo se preocupou em converter os gentios. Então a gente tem esses dois lados, né? Apóstolo dos gentios, Paulo. Apóstolo dos judeus, Pedro. É tanto que Pedro, quando encontrou com Paulo, ele questiona Paulo de estar batizando gentios, de estar sentando na mesa de gentios e enfim, né? Ele acreditou que aquilo não era para ser, que Cristo veio então para os judeus. E Paulo, por incrível que pareça, né? Tanta coisa aconteceu, mas às vezes a pessoa não consegue entender, não consegue ver a coisa muito óbvia. Então Paulo explica, é para todos, é para batizar todos, é para todos que se arrependerem. Jesus veio para todos, não foi uma classe exclusiva, não foi só para gente. Embora a Bíblia fala, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Isso está na Bíblia mesmo. Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Mas quando ele sai de Israel e já vai para o outro lado da Galileia, e ele já vai para o outro lado de outras cidades, de outros campos, ele já aponta que o evangelho ia sair dali e ia alcançar os gentios. Porque ele foi para o outro lado da Galileia, né? Quando ele expulsa os demônios, ele não está em Jerusalém, ele está do outro lado, ele está na Galileia, já estava levantando, apontando, olha, vocês vão sair daqui e vocês vão levar o evangelho para todo mundo aí que aceitar. Quem aceitar, se arrepender, ser batizado, tá aí, ó, com Jesus. Então, Paulo queria explicar isso. Não é só para os judeus. Inclusive, os judeus perseguiam o apóstolo Paulo, que eram os judaizantes. Paulo entrava numa sinagoga, falava na sinagoga, pregava sobre o cristianismo, pregava sobre Cristo nas sinagogas. Paulo saía da sinagoga, vinha judaizante, desfalava tudo que Paulo falava, né? Falava tudo ao contrário, minava o ministério de Paulo. Grande foi a perseguição de Paulo e grande foi a insistência de Paulo em estar levando o evangelho para os gentios, né? Que aí entra nós também, né? Nós aí devemos muito a Paulo, né? Por essa persistência em Paulo de estar levando o evangelho para todo mundo, né? Conhecido ali da época, espalhou para todo mundo e está com a gente hoje. Então vamos na passagem aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Senhor aparece a Paulo. Olha só, o Senhor aparece a Paulo. O Senhor, tá? É o Senhor mesmo ali. Ah, já pensou, gente? O Senhor encostar do seu lado e falar, ó, vai acontecer isso. Tem que ser muito, né? Tem que ser muito forte, tem que estar muito ligado no trono para receber a mensagem, né? Tá muito ali. E Paulo estava, com certeza. Na noite seguinte, aí tinha acontecido algo antes, né? Os escribas, por parte dos fariseus, né? Contendiam contra Paulo, estava levantando contra Paulo, né? Porque Paulo teve uma perseguição muito grande, já tinha aí gente contendendo, conspirando contra Paulo, levantando falso contra Paulo, tudo porque Paulo estava incomodando, já estava vendo que Paulo já estava aí levantando seguidores, levantando o que eles chamavam de seita. Se fosse seita já tinha acabado, né? Como não é seita, está aí até hoje, né? O cristianismo. Incomodava, Paulo já estava incomodando. E o que eles estavam dizendo aqui, que aqui em Jerusalém, Paulo tinha levado, eles estavam levantando um falso juízo de Paulo, de que Paulo tinha levado um grego dentro do templo. E isso era uma blasfêmia muito grande, porque o grego é um gentil, eles eram considerados gentil. E o que um gentil está fazendo dentro do templo? Olha o que é como uma pessoa excluía, né? As pessoas excluíam com muita facilidade. É você, grego, o que você está fazendo aqui? Você vê que os judeus, eles fechavam mesmo, eles tinham aquela coisa de fechar aquilo, é só a gente e pronto, mesmo estando num lugar onde tinha vários povos.
Porque nessa condição aqui, nessa época aqui, já tinha passado a diáspora, já tinha passado o ministério dos caldeus, já tinha passado o ministério Medo-Pérsia, que espalhou também os judeus, já tinha passado pelo Império Grego, que já tinha espalhado os judeus, e agora a gente está no Império Romano, e já tinha judeus espalhados para tudo quanto é canto. Então, essa mentalidade de é só aqui, é exclusivo, precisa acabar, inclusive, no meio dos evangelhos. Porque às vezes, no meio dos evangélicos, porque às vezes dentro da igreja entra uma pessoa diferente, vamos dizer assim, e às vezes a gente dá uma olhada meio no sentido de excluir. Não façam isso, não faça isso, é pecado. A palavra fala que Deus não faz acepção de pessoa. Você pode não concordar com tudo que a pessoa faz, mas você tem que respeitar a pessoa. Deixa ela entrar, deixa ela só assistir o culto, tenha misericórdia. Tenha misericórdia da pessoa, porque Deus teve misericórdia da gente. Por isso que nós temos a salvação. Então não julgue antes, não. Deixa a pessoa entrar do jeito que ela tiver, deixa ela assistir o culto. Deus pode usar ali e libertar a pessoa onde ela quer. Eu sempre falo que o Espírito Santo não marca reunião. Ele faz trabalho quando ele quer, porque ele é livre. Então, é no culto de domingo, é no culto de libertação, é no culto de oração, não importa. Ele trabalha onde ele quer, não é a gente que manda nele. É ele que manda na gente. Amém? Vamos à palavra? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, ao lado de Paulo, coragem. Olha, quando o Senhor fala coragem, é para a gente pensar bem, hein? Coragem. Pois, do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, porque ele deu testemunho de Cristo em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. E por que ele fala coragem? Porque o mesmo testemunho que você deu de mim em Jerusalém, você vai dar em Roma. Você vai dar em Roma. Você imagina você falando de Cristo dentro de um país governado pelos romanos. Aí é difícil, hein? Aí é difícil, que é um país extremamente idólatras, cheio de deuses também da mitologia romana, da mesma forma que existiam os deuses gregos aí em Éfeso, em Tessalônica, Colossenses, tinha tantos deuses. Da mesma forma tinha em Roma, inclusive tinha representações de alguns deuses da mitologia grega que tinha representatividade dentro da mitologia romana. E o Senhor fala assim, coragem, porque o mesmo testemunho que você deu aqui em mim, em Jerusalém, que não foi fácil, não foi brinquedo, não, foi difícil ali. Paulo foi açoitado quando ele colocou esse gentil, quando fala que ele colocou esse gentil para dentro do templo. Foi um levante tão grande que Paulo apanhou tanto que ele quase morreu. A palavra fala aqui que ele quase morreu. A perseguição foi tanta que ele quase morreu. Jesus está falando aqui para ele, coragem, porque vai ser a mesma coisa, você vai quase morrer. Então essa carta aqui, essa carta foi escrita provavelmente antes da década de 70, talvez em 64, 65, antes da década de 70, porque em 70 o templo foi destruído. O templo foi destruído. Mas eu quero falar aqui para vocês, coragem. É o tema principal dessa mensagem que eu quero passar hoje para vocês. Porque às vezes a gente passa por situações difíceis e quando a gente ouve do Senhor, hoje uma pessoa que é muito ligada no trono, que às vezes tem um amigo que é muito ali, né, muito de oração, muito ligado no trono, a gente sabe que Deus usa, quando ele vem falar com a gente, fala, deixa ele falar porque Deus usa mesmo, sempre tem. Quando a pessoa fala coragem, a gente sabe que a gente vai enfrentar algo difícil, seja emocionalmente, quando uma noiva vai entrar no altar, a gente fala, vai lá, coragem, sabe que a noiva vai enfrentar ali um monte de gente olhando para ela, né? Quando a gente fala para uma pessoa, olha, coragem, o negócio vai ser difícil, coragem, porque Deus está contigo, é para a gente ter coragem e não ter medo. Paulo ia enfrentar muitas coisas ali, sabia disso. Paulo foi preso em Roma, foi levado preso em Roma, porque ele falou, eu sou um cidadão romano, eu quero ser julgado em Roma.
E quando ele foi para Roma, ele passou por um naufrágio, ele quase morre. É lógico que ele vai, se apresenta mesmo em Roma, e ali ele fica preso, escreve cartas no cárcere, ele é solto, depois ele vai preso novamente, porque Nero taca fogo em Roma, né? O doido de tudo, né? Taca fogo em Roma, e aí a perseguição, porque ele culpa os cristãos de pôr fogo em Roma, e Paulo, numa dessa, é capturado, é preso numa prisão terrível, pensa num lugar baixo, cheio de fezes, cheio de tudo quanto é coisa, e ele tem que ficar no meio daquilo. Naquela hora, naquela prisão, ele já sabia que ele não ia sair vivo daquilo. Por isso que Jesus fala, coragem, coragem. E eu quero deixar aqui um parêntese para vocês pensarem direitinho, porque a gente vê uma onda de positividade tão grande na igreja, ou é prosperidade ou é positividade. Tem alguns cultos que nem parece culto, parece mais uma palestra. Já perceberam aí? Muitas vezes a Bíblia nem é aberta, parece mais uma palestra do que um culto. Então a gente vê hoje em dia essa questão da positividade, né? Venha, vai dar tudo certo, Deus tem bênção para você. Lógico que Deus tem bênção para você, Ele já te salvou na cruz, já é abençoado, né? Já está abençoado, né? O trabalho já foi feito na cruz, você já é uma bênção. Mas lá em Apocalipse, lá no livro de Gênesis, Deus fala bem assim para Abraão, se tu uma bênção, se tu uma bênção. Ó, Deus quer que sejamos bênçãos em suas mãos. Em contraposição, o nosso desejo é que nós tenhamos muitas bênçãos. Então veja como você está indo para a igreja, veja qual é a sua busca, porque você está procurando Jesus, porque a Bíblia aqui não promete nenhuma bênção material para você, muito pelo contrário. Jesus fala para a gente não acumular tesouro nessa terra e acumular tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não vai destruir, porque tudo que está nessa terra vai ficar. E a gente muitas vezes vai para a igreja querendo bens materiais, querendo enriquecimento, porque a igreja acaba promovendo isso, buscando isso, né? Às vezes te dá algo, te dá uma florzinha, algo assim, te dá um azeite ungido lá das oliveiras, vamos dizer assim. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é, só cai nisso quem está pensando mesmo no dinheiro. Volta no dia seguinte, porque a proposta é você pegar e voltar. É você pegar e voltar, porque eles querem que você volte. Porque se você voltar, você vai trazer com alguma coisa, com alguma oferta, com algo você vai trazer para a igreja. Então tome cuidado para você não cair nessas, porque isso é um engodo, isso é uma isca. Deus quer que nós sejamos uma bênção na mão deles, mas não corram atrás de bênçãos materiais. Se elas vier bem, Ele é Deus. Se elas não vier bem, Ele é Deus do mesmo jeito. Porque Jesus fala aqui para o apóstolo Paulo, coragem. Se ele fala para o apóstolo Paulo, coragem, é porque o negócio ia pegar na mão dele, hein? O negócio ia pegar bonito mesmo. Jesus fala, olha, coragem. Vai, porque você vai ter que dar esse testemunho lá em Roma, que é um outro lugar, um outro país, um país extremamente idólatra. Você vai lá e você vai dar testemunho de mim. Então você vai ter que ter muita coragem. E eu falo para vocês, crente tem que ser corajoso. Crente não pode ficar esperando as coisas tudo cair do céu, não. Tem que ir à luta. A palavra fala que a gente vai comer do suor do nosso rosto. A gente tem que ir à luta. Vai conquistar as coisas, quer conquistar as coisas, levanta cedo, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que se profissionalizar nas coisas, tem que ir atrás das coisas, tem que aprender outras coisas para você crescer. E você tem que procurar a palavra para vocês crescer espiritualmente. Não fique esperando que Jesus faça tudo, não. Tem muitas coisas que você que vai fazer. É lógico que você não puder fazer, Jesus vai entrar com providência, vai te ajudar, porque você é filho dele, você é filho de um Deus altíssimo, de um rei que pode todas as coisas. Mas o que você puder fazer é para você fazer. É o que Jesus fala para Paulo. Coragem, pois do mesmo modo que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Se Jesus falou, vai, coragem, faz, porque você tem capacidade de fazer. Senão Jesus não falaria isso para ele. Ele mesmo daria um jeito de organizar tudo isso, porque ele tem todo o poder desse mundo, né, de todas as coisas. Então, ele está esperando em você.
que você tenha coragem para fazer as coisas. Não fica cheio de mimimi, eu não posso, eu tenho medo, eu não consigo. Não, consegue sim. Coragem, busque a Deus. Deus vai dar força para enfrentar tudo que você está enfrentando. Eu não sei quem está assistindo isso, de repente está com problema no casamento, está com problema com o filho, está com problema com uma filha, está com problema com um vizinho, perseguição, na faculdade, no trabalho. Deixa eu falar para vocês, coragem. Jesus venceu todo esse mundo e nós somos corajosos. Crente tem que ter coragem, crente medroso tem que rever aí os seus conceitos, porque Jesus fala para a gente ter coragem e para desse negócio de querer só receber. Eu vou para a igreja quando eu não estou bem, vou para a igreja quando meu casamento está mal, vou para a igreja quando eu perco meu trabalho, fui dispensado e agora eu preciso de emprego, eu peço para o irmão orar para abrir porta de emprego. É lógico que a igreja vai orar. A igreja está lá para orar mesmo, mas deixa eu te falar uma coisa, procura Jesus por amor, procura Jesus pelo que Ele já fez por você, porque Jesus teve muita coragem para aguentar a cruz, para salvar você. Então agora você também tem que mostrar a sua coragem, amém? Crente, tenha coragem, você consegue, confie em você mesmo, porque você consegue e Jesus está sempre do teu lado, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vida de vocês ricamente.